Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história dramática da queda de uma cidade antiga, mas contada através dos olhos de um homem que viveu tudo aquilo, o profeta Jeremias. É uma trama de colapso, traição e, acredite, uma esperança surpreendente. Vamos voltar no tempo, lá para 586 a.C. Imagine a cena. Jerusalém está sitiada pelo exército da Babilônia. Dentro das muralhas, a fome e a doença estão se espalhando. O desespero é total. A cidade está vivendo seus últimos agonizantes dias. E é bem aí, no meio desse caos todo, que um profeta chamado Jeremias aparece com uma mensagem de Deus que parecia não só impossível, mas uma traição. O que será que ele disse que deixou todo mundo com tanto ódio? Essa crise que levou Jerusalém a esse ponto, claro, não surgiu do nada. Foi tudo resultado de uma aposta política muito arriscada que deu terrivelmente errado. Olha o que aconteceu. O rei Zedequias decidiu se rebelar contra o poderoso império da Babilônia. Ele estava contando com a ajuda militar do Egito, sabe? Uma aliança. Só que a ajuda não chegou a tempo. O exército babilônico foi mais rápido, derrotou as forças de Judá e encurralou todo mundo que sobrou do exército e a população dentro dos muros de Jerusalém. E então, com a cidade cercada, o povo passando fome, Jeremias entrega a mensagem de Deus. E não era um chamado para lutar até o fim, nem uma profecia de vitória milagrosa. Era simples e chocante. Rendam-se. Entreguem-se aos babilônios e vocês vão viver. Dá para imaginar que essa mensagem não foi nem um pouco bem recebida, né? Na verdade, ela colocou a vida de Jeremias em perigo imediato. Ele passou de mensageiro de Deus a inimigo do Estado num piscar de olhos. O contraste era gritante. De um lado, Jeremias dizendo rendam-se, o que soava como pura covardia. Do outro, os oficiais do rei pregando vamos lutar e vencer. Eles, claro, acusaram Jeremias de estar acabando com o moral dos soldados. E o preço que ele pagou por ser fiel à sua mensagem foi altíssimo. Primeiro, foi acusado de traição e preso. Depois, foi açoitado e jogado numa prisão. E por fim, para calar a boca dele de vez, os oficiais o jogaram numa cisterna vazia, só com lama no fundo, para ele morrer ali lentamente. Ele teria morrido lá, se não fosse por um herói bem improvável. Ebed-Melech, um servo etíope que trabalhava na casa do rei. Enquanto o rei Zedequias se mostrava um covarde, sem coragem para defender o profeta, foi esse estrangeiro quem teve a bravura de interceder por Jeremias, convencendo o rei a permitir o resgate. E é aqui que a história dá uma virada incrível. Do fundo do poço e literalmente de dentro da prisão, Jeremias entrega sua mensagem mais poderosa, uma mensagem cheia de esperança sobre o futuro. Ele fala de uma nova aliança, uma mudança radical. Pensa só, não mais uma aliança baseada em leis externas, escritas em pedra, mas uma aliança gravada direto no coração das pessoas. É a promessa de um relacionamento pessoal, transformador com Deus, uma ideia que iria ecoar por séculos. É um contraste impressionante. A cidade caindo aos pedaços, Jeremias preso, e ainda assim ele está falando de renovação. Isso mostra que a esperança mais profunda não é a ausência de sofrimento, mas algo que pode nascer justamente no momento mais sombrio. E para provar sua fé nessa promessa, Deus dá a ele uma ordem bem estranha. Compre um pedaço de terra. Mas por que comprar um campo que está prestes a ser conquistado pelo inimigo? Era um ato simbólico, uma demonstração de fé de que um dia o povo voltaria e a vida seria restaurada naquela terra. Apesar da mensagem de esperança para o futuro, a realidade imediata era bem sombria. E os avisos de Jeremias sobre a destruição da cidade, eles se tornaram realidade. Depois de um cerco brutal de 18 meses, em julho de 586 a.C., os muros de Jerusalém não aguentaram. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi forçado a ver seus filhos serem executados bem na sua frente, antes de ter os próprios olhos furados e ser levado como prisioneiro para a Babilônia. A cidade e o templo foram completamente destruídos pelo fogo. No meio dessa devastação total, com sua cidade em ruínas e seu povo destruído, Jeremias fez o que um profeta e poeta faz. Ele começou a escrever, para tentar processar todo aquele trauma coletivo. O resultado disso é uma obra única na Bíblia, o Livro de Lamentações. Não é uma profecia, mas um lamento, sabe? Um grande poema de luto pela cidade que se foi. Agora, esse número, 22. O que será que ele tem a ver com tudo isso? Bom, ele revela algo fascinante sobre como Jeremias decidiu estruturar toda a sua dor. O livro de Lamentações é, em grande parte, um poema acróstico.
Isso significa que Jeremias usou as 22 letras do alfabeto hebraico para organizar o seu lamento. Cada verso ou estrofe começa com a letra seguinte do alfabeto. É como se ele estivesse tentando encontrar alguma ordem, algum sentido no meio daquele caos e daquela dor indescritível. E aqui está a grande diferença entre as obras dele. O livro de Jeremias foi o aviso, olhando para o desastre que ainda ia acontecer. Já o livro de Lamentações é olhar para trás, expressando a dor e o luto pela destruição que de fato aconteceu. E mesmo no fundo do poço do desespero, no meio de um livro que se chama Lamentações, Jeremias encontra a base da esperança. Ele escreve que, apesar de tudo, a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. A questão que fica é: como é possível que a esperança seja encontrada não evitando a dor, mas atravessando ela por completo?